É admirável para Deus quando aprendemos a gostar de pessoas. É admirável para Deus quando aprendemos a gostar de pessoas. Parece tão óbvio isso, temos que gostar de pessoas, mas não é a realidade. Os nossos relacionamentos, infelizmente, são muito marcados pelos nossos interesses. Andamos com as pessoas cheirosas que nos fazem bem, andamos com as pessoas que a gente oferece algo, elas também. Andamos com as pessoas que fazem uma comida boa para a gente comer junto também. Andamos com as pessoas que podem nos dar networking para algum tipo de objetivo pessoal. E eu não sou contra você ter network, ter amizades, conexões. Eu não estou falando contra isso. O que eu estou dizendo é que muita gente gosta de oportunidade, não gosta de gente. Esse homem aqui é um centurião. E no versículo 2 diz assim: ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Em outras versões bíblicas diz, a quem o seu senhor amava muito. Será que nós gostamos de gente ou gostamos de conexões? Será que nós gostamos de gente ou gostamos de networking? Será que a dor do próximo realmente importa para a gente? Ah, pastor, recebi um videozinho de umas criancinhas na África passando fome. Nossa, meu coração doeu. Tá, tu fez o quê? Nada. Então vai dormir. Ah, pastor, que dor que me dá quando eu passo e vejo o próximo ali na rua, aquelas crianças, tá? E aí? Fez o quê? Nem parar para orar você parou. Não ajuda em nada na igreja, não se envolve com nada, nunca deu uma oferta de um alimento para a gente levar para quem precisa. A gente tem que parar de se enganar. A gente tem que gostar de gente. Se tem uma coisa que Deus aprecia, e que Deus valoriza, e que Deus multiplica na vida da gente, é quando Ele percebe, esse aqui é minha mão na vida dos outros, é meu cuidado na vida dos outros, esse aí gosta de gente. Eu preciso cumprir o meu chamado. Eu poderia ir para os Estados Unidos ou para Portugal, comer pastel de Belém, bom demais. Vou começar a organizar a igreja de lá, vou ficar visitando as igrejas, rodando o mundo e tal, só com as igrejas de atitude. Seria mais fácil. Mas por que você está fazendo um negócio aí, rapaz? Você acabou de sair de um câncer, você está agora querendo construir um negócio aqui para fazer uma central missionária para o mundo. Agora inaugurou essa escola, a escola Atitude School, que aliás, você que não botou seu filho essa semana consegue ainda, tá? Incrível a escola, tá sensacional. Mas por que você está fazendo isso? Porque nós precisamos gostar de gente. Ver gente transformada tem que ser o nosso alimento. Ver gente feliz tem que ser o nosso alimento. Ver gente produzindo tem que ser a nossa água, o nosso pão do dia a dia. O nosso olho tem que vibrar de ver alguém usufruindo do que para a gente nem tem tanto valor mais. Você hoje tomou café, não tomou café, você decidiu se tomava ou não tomava. Tem gente que não decide. Tem gente que não decide, tem gente que come na hora que pinta. Tem gente que pinta o que sobra. Nós podemos fazer diferença na vida de uma família, mas se 1000 famílias aqui mudar a vida de uma pessoa, são 1000 famílias transformadas através da gente. Nós podemos fazer mais.
mas tem que aprender a gostar de gente. Nós temos um pastor, nos nossos pastores da atitude, que ele mora em Niterói, uma cidade maravilhosa, tem praia, tem restaurantes, tem shopping, tem tudo. Sabe qual é o sonho dele? Ir para a África. Ele vai gastar a vida dele cuidando do povo africano, é o sonho dele. Ele pegou as férias dele agora e foi lá para a África, para já sondar o terreno, ver. Foi curtir a África, trabalhando em Moçambique e Angola. Vai morar num lugar que não é tão cheiroso quanto Niterói. Vai morar num lugar que não tem gente tão limpa quanto em Niterói. Vai viver num lugar que não tem os produtos que tem no hipermercado de Niterói. Vai conviver com situações que vão desafiar a sua fé. Mas ele quer ir para a África. Por quê? Chamado para gostar de gente. Ele disse sim. Nós precisamos repensar o quanto a gente gosta de gente. Eu falei aqui do Casa de Fé. Quantos aqui o coração ardeu? Eu vou convidar meus vizinhos, vou convidar as pessoas, nós vamos orar junto todo dia e tal, e uma vez por semana nós vamos encontrar, eu vou levar o amor de Deus a essas pessoas. Pastor, não senti nada. Talvez você esteja gostando menos de gente que deveria. Porque se você não pode dedicar 4 dias no mês, meia horinha, para poder mudar a vida e a história de uma família, tem família que está se dividindo. Por causa do Casa de Fé, você salva uma família. Orando, buscando a Deus. Mas não, é só o meu umbigo, minha vontade, meus interesses. Desculpa, talvez você não está gostando de gente, você só gosta do seu umbigão aí. Pastor, não pega tão pesado que isso não se aplica para mim. Eu não estou te julgando. Você é que tem que responder quem você é. Eu não estou te julgando, eu estou te provocando, porque às vezes todo mundo te aplaude, só Deus que não. Às vezes todo mundo fala que você é maravilhoso, lindo, cheiroso, perfumado, só Deus que fala, tá assim não, tá? Mas você se encanta com o discurso dos outros e perde o veredito do céu. Em último lugar, é admirável para Deus quando temos uma visão realista sobre nós mesmos, quando aprendemos a gostar de pessoas e quando a nossa fé vai além da fé dos que nos cercam. É admirável para Deus quando a gente não é Maria vai com as outras, quando a nossa fé é maior do que a fé de quem está ao redor. Por que eu digo isso? Porque no versículo 7 diz assim: por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Tinha um povo, tinha uma galera perto do centurião. O centurião falou assim: vai lá e fala para Jesus, para ver se ele cura o meu servo. Eles foram lá, e eles falaram o quê? Jesus, você pode vir com a gente e curar o servo do centurião? Porque esse centurião é gente boa, ele merece. E aí eles estão levando Jesus à casa do centurião. É um nível de fé. Se Jesus for lá, resolve. Concorda? Só que ele manda um recado: Jesus, precisa vir não. Eu nem mereço que o senhor venha. Diz uma palavra daí que o meu servo é curado agora aqui. Outro patamar.
outro nível de fé. Lembra quando Lázaro estava morto? Marta e Maria mandam um recado para Jesus, dizendo: olha, meu irmão morreu, meu irmão está muito doente, muito doente. Jesus demora para chegar. Quando ele chega, já tem 4 dias de morto o Lázaro. Qual é a frase de Marta e Maria para Jesus? Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é a fé que elas têm? É uma fé para cura. Aí Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Ele queria ensinar uma fé para a ressurreição. Às vezes, o nível de quem está ao teu redor te dá um nível de fé, só que o teu milagre exige um outro nível de fé. Se você não se sobressair à fé dos que te cercam, você não vê o milagre que te espera. Às vezes a galera está perto, não, vamos orar, vamos lá, vai acontecer, mas ninguém está na pegada, na tomada necessária para transformar uma realidade difícil em realização. Você não pode nivelar a sua fé pelos que te cercam, e às vezes os que te cercam, a fé é precária. Tem coisa que você resolve no braço, tem coisa que você resolve numa fé parcial, tranquila, é simples. Tem coisa que a tua fé tem que ser diferenciada. Tem coisa, amigo, que existe uma fé daquela que vai lá no trono de Deus e fala: Jesus, estou aqui, e aí? O senhor pode resolver? É uma fé que não aceita qualquer outra possibilidade a não ser o agir de Deus. É uma fé que está tudo dando errado ainda, está tudo complicado ainda, mas no mundo espiritual, a fé é que já aconteceu. O marido converteu, o filho converteu, o milagre no corpo aconteceu, a depressão foi embora. Nós precisamos sair do nível de quem nos cerca para algumas conquistas que só um nível de fé maior pode conquistar. Alguém aqui já ouviu falar de George Miller? George Miller? Quem já ouviu falar? Levanta a mão aí. George Miller foi um grande homem de Deus do século XIX. E em 1834, ele fundou um orfanato para cuidar dos órfãos da Inglaterra. Na Inglaterra, tinha vagas de orfanato para 3.600 crianças, mas a população de órfãos era 3 vezes maior. A situação era crítica. As crianças ficavam perambulando, as crianças ficavam sem assistência, morriam também por falta de assistência. Algumas crianças eram abrigadas em prisões, que era o único espaço para a criança ter uma casa, algum lugar. E o George Miller, ele orou a Deus por milhões de dólares, a dinheiro de hoje, né? Para poder manter aqueles orfanatos. Ele cuidou de mais de 10.000 órfãos. No final da vida do George Miller, existiam 100.000 vagas de orfanato na Inglaterra. Ele provocou uma revolução. Naquela época as situações eram precárias na Inglaterra. Muitas pessoas morriam muito novos e os filhos ficavam órfãos. Ele mudou o pensamento de uma nação sobre o sustento, sobre o apoio à criança órfã. Agora, sabe o que aconteceu de interessante? É que George Miller nunca pediu 1 centavo a ninguém. Ele sustentou 10.000 e tantas crianças com base na oração. As orações de George Miller eram tão impressionantes. Cadê meu tecladista?
tão impressionante, mas tão impressionante, que as histórias que contam, você quase que fala assim, não é possível. Tem história do tipo, num dia, ele botar as crianças para tomar café da manhã, não ter nada para dar de café da manhã. E ele fala, crianças, vamos agradecer o café da manhã. E as crianças, mas agradecer o quê, meu irmão? Não tem cheiro nenhum de leite, cara, não tem cheiro de café, não tem um pãozinho, não estou vendo nada. Vamos agradecer. E começaram a orar, e daqui a pouco alguém bate a porta. E quando bate a porta, é o cara que entrega leite. Sabe aqueles caminhãozinhos que entregava leite? Eu não vi isso não, tá? Vou logo avisando. Eu não vi esse negócio não. Me contaram. Mas tinha os caminhãozinhos que levavam leite, não tinha? E entregando leite no bairro, umas garrafas de leite. Você que viu, parabéns. Você é um sobrevivente. E aí, o cara que entregava leite parou na porta do orfanato e falou, seu Jorge Miller, alguma coisa mexeu comigo, eu estava indo para vender leite em tal lugar, e eu resolvi parar aqui porque senti que deveria vir aqui entregar o leite para você, entregar para as crianças hoje. E as crianças viam o milagre de Deus ao vivo e a cores, o leite entrando depois da oração. Tem história de Jorge Miller do padeiro. Ô, seu Jorge Miller, bateu na porta, o que houve? Não é que quebrou a roda do carro aqui pertinho? Não ia dar para levar mesmo o pão para tal lugar? Aí eu vou entregar para as crianças aí, bem-vindo. O suprimento de Deus colocava comidinha na boquinha de cada criança, e nunca faltou R$1 para que Jorge Miller cumprisse a sua missão. Ei, um cristão de verdade, ele busca um nível de fé que seja maior do que o da maioria. Um cristão de verdade não se nivela pelo meio, e ele tem fé para viver os sonhos dele, e ele tem fé para fazer os sonhos de Deus. Jorge Miller não tinha a fé da maioria, ele tinha uma fé aliançada em Deus, de forma que ele via o que ninguém via, e acreditava no que a maioria não acreditaria. É essa fé que você precisa para revirar a volta da tua vida. É essa fé que você precisa para trazer tua família de volta. É essa fé que você precisa para ver o trono de Deus chegando à tua casa. É essa fé que você precisa para virar o jogo da tua vida como um todo, para ter a paz que você precisa, a bênção que você precisa, para se libertar de um vício que te atormenta, para buscar as amizades que você precisa, e não a roda dos escarnecedores que te estraga. O Espírito de Deus está aqui, e a pergunta é: que tal gerar admiração no próprio Deus com a tua vida?